Esse é o canal Endi Edu Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento em um ano. Quero falar um pouquinho, eu falei um pouco sobre meu ano de 2021. Fiz alguns vídeos gravando como eu estava em 2020. Em 2020, né? Falei do ano de 2020, corrigindo que eu falei 2021, foi 2020. Como que eu fiz para sair do endividamento? Nas publicações que eu fiz aqui nesse meu canal, no Instagram, no YouTube, no Facebook, e nele eu falei um pouquinho de como eu estava, como é que estava a minha situação naquela época, em cards. E dessa vez eu falei em vídeos como é que foi, como é que estava aquela minha situação. E minha situação em 2019, quando eu comecei em 2/12 de 2019, até dezembro, 31/12 de 2020, era uma situação inicial crítica. No final, até 31/12 de 2020, era uma situação feliz, uma outra realidade, uma outra vida. E eu escrevi essa seguinte texto agora de manhã, pensando o que eu vou falar. E eu escrevi esse seguinte texto para incentivar. Como eu próprio me incentivei, você pode se incentivar, você pode ter alguma frase, algum texto que você leva sempre com você. E em 2020 aconteceu isso. Todo o início tem seu tempo. Então, meu início foi 2020. Final foi em dezembro 2/12 de 2019 até 31/12 de 2020. Foi o meu tempo, o meu início, onde eu iniciei e fiz todas as regras, todas as privações que inicialmente você deve fazer. Privações, sim. Não adianta você não se privar, porque você vai continuar endividado. Você está endividado, você tem que se privar das coisas. E eu fiz as minhas privações, teve esse tempo. Foi 1 ano e 1 mês, 13 meses. Todo começo é difícil, mas persistir faz você alcançar seus objetivos e uma vida melhor. Então, vamos para o segundo ano, seguir a nova vida. Mateus 24:13. E o que Mateus 24:13 vai nos falar? Capítulo 24, versículo 13. Ele vai nos falar: entretanto, aqueles que perseveram até o fim será salvo. Entretanto, aquele que persevera até o fim será salvo. Entretanto, aquele que persevera até o fim será salvo. Entretanto, aquele que persevera até o fim será salvo. Aí você me pergunta, o que essa frase tem a ver com a vida financeira? Ele está falando de salvação, você sair do pecado e te salvar. Você está no pecado? No pecado do quê? Do vício de gastar. E você está numa situação totalmente pecaminosa, gastando o que não tem, se privando, se enforcando, se agoniando, tendo várias situações ruins. Você está em pecado. E essa situação você disse, eu quero sair do pecado. Eu falei, eu quero sair desse pecado, do vício do endividamento. E eu
perseverei. Eu disse, eu quero sair. Eu coloquei a minha data de início, que foi 2/12/2019. Perseverei janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2020. Perseverei. E no final de 2020, eu estava perseverante, salva do endividamento, não estava mais pecando endividada, não estava mais sufocada, não estava mais agoniada, não estava mais angustiada, porque eu saí do endividamento. Eu tinha dívidas, mas minhas dívidas estavam controladas. Eu já não estava mais numa situação pecaminosa. Então, foi uma época que eu olhei assim e disse, nossa, eu estou muito bem. E aí, em 22 de janeiro de 2021, em 2021 eu fiz poucas publicações, porque eu estava passando por uma transformação tão grande que eu não sabia o que publicar. Como eu ainda tinha dificuldade de fazer vídeos, eu não sabia o que publicar, então eu demorava bastante para fazer publicações. E em janeiro, a minha primeira publicação em 2021 foi no dia 22 de janeiro de 2021, onde eu escrevi a seguinte frase: o seguinte texto, né? Quando você decidir mudar a sua vida de completa endividada, não mude de opinião. Persista, permaneça firme, pois não é fácil continuar dominando sua decisão, mas o resultado que você consegue vale a pena. Vale muito a pena. Quando eu fiz essa publicação na época, eu já estava vendo o resultado. Foi um ano que eu passei assim, nossa, foi difícil segurar as contas. Só não foi mais difícil porque a pandemia foi uma oportunidade de mudança total que me deu e eu aproveitei. E quem aproveitou se deu bastante bem na pandemia. Quem não soube aproveitar se deu muito mal na pandemia. E teve as situações que não dependia da pessoa, dependia de outros. E quando você depende de outros, a situação é bem diferente. Mas nessa situação, na educação financeira, só depende de você. É você quem decide e é você que muda a sua vida. Foi eu que decidi, foi eu que mudei a minha vida. E foi eu que continuei persistindo. E nessa continuidade de persistir, eu fiz a seguinte publicação em 29 de janeiro de 2021. Eu escrevi o seguinte texto: o que é prosperidade, mulheres católicas? O que é prosperidade, mulheres católicas? A sua vida tem que estar alinhada a você, sua família, seu espírito, sua profissão, seu social. A prosperidade, no dicionário do Oasis, diz: estado do que é próspero, grande produção de alimento e bem de consumo, fartura, acúmulo de bens materiais, riqueza, próspero, aí adjetivo, que tem êxito, que progride, bem-sucedido, feliz, ditoso. O que cresci ouvindo sobre prosperidade? O que eu cresci ouvindo sobre prosperidade? Tudo isso que o dicionário falou, mas de formas bem mais agressivas. O que entendo que prosperidade está alinhado a você estar bem interior com sua família e crescer junto no plano espiritual, social, profissional. Que tudo
depende das escolhas do que te faz feliz e de como você percebe o que realmente o que tem que fazer na forma certa e ajudando a todos ao seu redor. Tudo se torna uma corrente do bem, do domínio das suas finanças, dizendo não aos gastos excessivos e vivendo abaixo do que ganha, juntando não só dinheiro, investindo em conhecimento, práticas que vão fazer você prosperar em tudo na vida financeira. Financeiro será uma consequência das suas ações de controle mútuo. Quando você persiste, você já vai para outro patamar. Olha só esse seguinte texto que eu publiquei. Eu trouxe o que o dicionário fala e trouxe o que eu entendo por prosperidade. Quando eu falei assim, quando eu persisto, porque eu coloquei hoje, né? Persistir. O tema de hoje, persistir. Porque é uma persistência o tempo inteiro. Porque se você não persistir, você vai voltar ao estado que você estava. Qual era o estado que você estava? Qual era o estado que eu, a Ieda, me encontrava? Um estado de uma pessoa completamente endividada. Eu quero voltar a esse estado? Eu nunca vi ninguém que mudou sua vida, fala assim, que enriqueceu e quis voltar a ser pobre. Não existe ninguém. Se existe que enriqueceu e que quis voltar a ser pobre, aí já tem a questão da religiosidade, que a pessoa entregou seu coração a Deus e ao serviço de Deus, e aí ela foi fazer o seu serviço humanitário a Deus. Mas uma pessoa que não tem religiosidade, que não fez isso para se entregar a Deus, eu nunca vi. Ela voltou a ser pobre porque ela começou a gastar, mais do que ela ganhava, acabou o dinheiro, que acaba, você pode ganhar trilhões, bilhões, mas se você ganha bilhões e gasta 4 trilhões, você vai ficar pobre também. Então, tudo é questão de continuar persistindo, dizer não às coisas que não dá para você fazer, ajudar no seu limite, porque é muita gente precisando de ajuda, não tem como você ajudar todo mundo, mas você opta em ajudar algumas pessoas mais próximas a você, porque muita gente próxima de você que você pode ajudar, e você vai fazendo essas escolhas, ajudando as pessoas mais próximas de você, e vai persistindo. Tudo isso é controle financeiro. Esse mês, o que eu vou fazer? Qual é a minha planilha? Você que entende de Excel, tem bastante planilha aí para fazer o controle. Você que não entende de planilha, no papel. Eu entendo de planilha, mas eu preferi ir para o papel. Hoje eu saí do papel e eu estou no celular. Como é que eu faço? Eu faço as minhas contas lá. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui no celular do meu marido, acho que ele apagou já. Mas eu coloco... Ele apagou. Mas como é que eu faço? Aqui, ó. Olha só como eu faço hoje no celular, meu controle. Eu coloco aqui em cima e aqui eu coloco o mês, referência, o mês que eu estou pagando. E aqui eu vou colocando todas as minhas despesas que eu tenho no mês. Assim, foi a forma mais fácil e mais prática que eu achei de controlar meus gastos. E eu fico controlando assim. Antes, eu tentei. Todo dia eu anotava, pedia para os meninos, vai comprar pão, quanto gastou de pão, quanto gastou no lanche, eu passei isso um mês. Quanto que a gente gastou, aí no segundo mês, no primeiro mês deu certo, no segundo a gente começou a esquecer, para anotar, para controlar mesmo quanto que a gente gastava, R$1, R$2 por dia, fora as contas, e não deu certo fazer esse controle assim. Aí depois dos anos, o que eu fui fazendo? Eu fui evoluindo, porque você vai passando os anos, você vai evoluindo. Então, nessa época aqui, eu ainda estava controlando no papel mesmo. O papel era um outro papel que eu escrevia, fazia lá os controles, não está aqui.
Mas eu escrevia esse controle que está hoje no celular, eu escrevia no papel. Eu escrevia assim mesmo como eu estava. Eu devo para minha mãe, eu devo para o meu irmão, eu devo o cartão de crédito tanto, eu devo o consignado tanto, eu tenho as contas do mês. Aí o que eu fui fazendo? Eu fui escrevendo tudo. E a melhor forma que eu encontrei de controlar meus gastos foi dessa forma. Então, encontre a sua melhor forma de controlar seus gastos. E deu super certo, porque eu visualizo o que eu estou tendo de dívida, eu visualizo quanto que eu ganho e quanto que eu estou gastando. E deu super certo. E eu vou atualizando, eu vou gastando, aí eu vou colocando que agora tem Pix, tem débito, tem cartão de crédito e tem ainda saque. O pessoal não usa mais saque aqui, eu continuo usando saque porque a gente ainda usa bastante dinheiro. Então encontre a sua forma, olha aí, e eu vou persistindo, porque se eu não visualizar ali o quanto eu tenho, o quanto que eu estou gastando, eu vou cair de novo no endividamento. Se eu não continuar persistindo, eu não vou conseguir o texto que eu falei aqui, dia 29 de janeiro de 2021, me prosperar. Quando eu publiquei isso daqui, eu já estava começando a prosperar, minha vida já estava mudando, já mudou de uma forma assim, olha, muito, muito, muito mesmo. Não mudou da água para o vinho, porque a nossa vida não é assim, não muda da água para o vinho. Ela leva um tempo. Para se endividar, você se endivida hoje mesmo, só ir lá no supermercado, na loja, compra pela internet, não precisa nem sair de casa, compra lá pela internet. Então, se você não persistir na sua ação, você vai cair na dívida. E quando foi em 8 de março, como eu falei para você, eu publiquei pouco nessa época porque eu estava passando por uma transformação e eu nunca gostei de falar quando eu não tenho certeza, quando eu não sei. E eu não gosto de falar e enrolar para as pessoas, porque eu acho que eu não gosto de ser enrolada e eu não quero enrolar ninguém. Então, eu quase não publiquei em 2020, eu só vivi 2021. Quase não publiquei em 2021, corrigindo. Eu só vivi 2021. Então, foi um ano no qual eu comecei mesmo a comprar as coisas básicas que eu precisava para minha casa, né? Então, a fazer várias coisas que eu precisava. E nessa publicação de 6 de março, aí já de janeiro, fevereiro eu não publiquei, já passei para março, né? Eu publiquei aqui, isso foi o quê? 8 de março. 8 de março foi o quê? Nós passamos pelo quê? Pelo Dia da Mulher. E aqui eu coloquei, é hora de mudar e lutar pelo que você acredita. Nesse 8 de março de 2021, meu desejo a nós mulheres é ter uma vida feliz ao lado de todos que amamos. Nesse 8 de março. Esse foi o meu desejo em 2021 para todas nós mulheres, porque eu estava saindo de uma situação totalmente diferente. Então, eu estava transformando a minha vida. Eu estava nesse processo de transformação, porque eu continuava persistindo na minha ideia de que... Qual foi a frase que eu coloquei? Que eu me comprometi com o meu sucesso. E quando foi no dia 21 de abril de 2021, aí dia 8 de março já publiquei lá para o dia 21 de abril de 2021. Nesse dia 21 de abril eu publiquei, faça seus primeiros investimentos. Onde você está persistindo, você já melhorou, já saiu do endividamento. Como você vai começar? Eu dei um exemplo de como eu comecei. Eu comecei morrendo de medo, sem saber se eu estava fazendo certo, sem saber se eu ia perder dinheiro. Eu fiquei com medo. E onde eu investi? Eu investi no Tesouro Selic
seguindo as pessoas, os especialistas aí que falam muito sobre educação financeira, sobre investimento. E eu fiz meu primeiro investimento, morrendo de medo, no Tesouro Selic. Também fiz o meu investimento em CDBs, inicialmente de liquidez diária. Na verdade, o meu primeiro investimento em CDB não foi de liquidez diária. Eu coloquei ele em 1 ano, porque é muito difícil achar um CDB de liquidez diária. E depois você vai investir. Deixei lá meu dinheiro, não perdi meu dinheiro rendeu. Depois que venceu, ele caiu de volta com mais o juro, debitou lá o imposto de renda que já é automático. Então foi o que eu fiz. Eu fui lá com medo, morrendo de medo, sem saber se eu estava fazendo certo, sem saber se eu estava fazendo, se estava errado, se eu ia perder esse dinheiro, o que ia acontecer. Eu só sei que eu fui com medo mesmo, fiz meus primeiros investimentos, investi, e desde lá eu vi, nossa, é muito fácil, é só investir. A gente que é passado, acha a ideia de que tu vai perder, e na verdade nós estamos perdendo dinheiro deixando na conta corrente. Pare de gastar com o que não te ajuda e aproveite a pandemia para economizar. Eu comecei meu primeiro investimento. Comece o seu. Persista. Porque você poupou, você se equilibrou. Aí vem a questão, eu já estava nessa época, e agora? O que eu tenho que fazer? Porque eu já estou economizando. Eu não vou continuar deixando o meu dinheiro na conta corrente. A poupança, eu comecei a ver que a poupança não é o melhor investimento. Então, eu comecei a passar por uma nova fase. Foi uma nova fase. Essa nova fase de persistir, eu comecei a aprender outras coisas. A educação, sempre falo educação, porque você precisa aprender. Eu aprendi a não me tornar mais uma pessoa endividada, na persistência. E agora o que eu tenho que fazer? Em momentos de crise, temos que mudar radicalmente nosso comportamento financeiro. Não é hora de gastar, é sim de investir. Comece com R$50 e logo você vai começar a entender todo esse mundo novo, esse novo mundo que tem muita informação para ser explorada e fará você mudar de vida. O primeiro passo para conseguir ter a liberdade financeira é estudar, ler, ouvir, ver e praticar, pois a prática vai ajudar você a evoluir e mudar a sua realidade. Se arrisque com cuidado, pois o mercado requer mudanças de você. Está preparado para essa mudança? Você está preparado para essa mudança? Estude. Eu continuo estudando o tempo inteiro, eu não parei de estudar. Então, continue estudando, persista. Invista na sua educação. Ela é primordial. A educação, quando você entende que a educação é tudo na vida, é tudo mesmo. Então, persista na educação que você vai conseguir muito, 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 muito. Persista e persista. E aqui, anteontem, né? Domingo, nós estávamos, o quê? No Dia das Mães, lá, comemorando com as nossas mães. Quem tem mães? Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha mãe. E eu fiz a seguinte publicação em 9 de março de 2021, foi o Dia das Mães. Olha só, eu publiquei isso aqui que meu filho me deu. Foi minha filha, a minha filha fez pra mim. Tá aqui, ó. Que eu publiquei que ela me deu. Ainda tenho, 2021, que a minha filha me deu. Quando sua filha, quando a minha filha, foi a minha filha que me deu. Quando sua filha quer dar um presente e não tem dinheiro, mas tem criatividade de fazer algo para expressar seu amor. Isso daqui foi... Ela não tinha dinheiro, ela não estava trabalhando, né? Ela só tinha o que às vezes a gente dava para ela, que era um valor de R$50 só para comprar as besteirinhas. E aí ela teve criatividade e fez isso daqui. Falou, Feliz Dia das Mães. Escreveu bem aqui. Lindo. E eu amei.
Amei, tenho até hoje, 2021. E eu fiquei muito feliz por ela ter feito isso para mim. E ela fez obrigada, Jaqueline, mamãe te ama. Feliz Dia das Mães a todas as mães, que foi em 2000, né? Olha só, eu aqui quando ela me deu. Esse aqui é uma obra do meu amigo Cavalcante, Daia, né? E nesse dia ele fez a seguinte publicação, que eu coloquei assim: Feliz Dia das Mães a todas. Ser mãe é sentir saudade dos filhos pequenos. Eu sinto saudade dos meus filhos pequenos. É lembrar da dor de partir e criar, de parir e de criar. Eu lembro da dor, que eu pari os dois e criei. É sorrir, é chorar, se decepcionar e voltar a acreditar. Eu já sorri, já chorei, já me decepcionei com meus filhos e hoje já voltei a acreditar neles. É persistir, nunca desistir. Persistir, olha aí a palavra, ser mãe. E você na sua educação financeira? Persistir. É advertir, tem que se advertir. É indicar o caminho certo. Eu estou indicando o caminho certo para você seguir. E a mãe também indica o caminho certo para que nós possamos seguir. É, pontinho, pontinho, ser mãe. Isso aqui de ser mãe, isso a gente tem que levar para tudo. Então, é um pouquinho do que eu coloquei nessa época. Eu estava persistindo. 2021 foi um ano de persistir. Foi um ano no qual eu me dediquei mesmo a continuar quitando todas as dívidas, a limpar meu nome. Foi algo assim extremamente maravilhoso. Foi um ano de persistir, de dar persistência. E quando foi no dia 21 de junho de 2021, eu publiquei a seguinte frase: educar-se é a melhor escolha. Educação faz você pensar melhor em que você vai gastar seu dinheiro. Educar-se é a melhor escolha. Educação faz você pensar melhor em que você vai gastar seu dinheiro. 2021 foi um ano de persistência no qual eu comecei a pensar mesmo. E agora? Eu vou gastar em quê? Porque eu tenho cama, eu tenho roupa, eu tenho lençol, eu tenho panela para cozinhar, eu tenho comida na geladeira, eu tenho uma TV para me assistir algo que eu queira, me divertir, eu tenho um computador, eu tenho dinheiro para me transportar. E agora, o que eu vou fazer? Foi o ano de eu começar a pensar. Eu passei já da fase de endividamento e agora o que eu vou fazer? Eu já estou numa nova fase. E agora? E agora, né? E 30 de junho de 2023, eu publiquei o seguinte texto: é hora de parar de pagar juros e multas e começar a direcionar esse dinheiro à sua liberdade financeira. A melhor hora para começar a investir é quando você para de pagar juros e multas e dedica esse excesso ao investimento. Olha só. É hora. Para de enriquecer os bancos, para de enriquecer os agiotas, para de enriquecer para quem você está emprestando dinheiro e pagando juros e multas, e multas, e multas, e multas, e multas. Você já somou o quanto você paga de multa? E que poderia estar no seu bolso esse dinheiro, e você está investindo para que quando você quisesse comprar algo à vista, você tivesse esse dinheiro lá em caixa? Você já parou para pensar sobre isso? Eu parei para pensar, e quando eu me encontrei nessa nova realidade, comecei a estudar, a me educar, a pensar no que fazer e a começar um novo processo, que foi, em vez de eu estar pagando juros e multas para outros terceiros, eu comecei a pagar para mim.
comecei a investir o meu dinheiro, comecei a jogar lá meu dinheiro lá nos investimentos, comecei a investir até em ações, pouquinho. Eu digo, não, vou colocar pouquinho, se eu perder é pouco. E hoje, se eu tivesse colocado mais dinheiro nas ações, estava ganhando, depositam lá um pouquinho. Como eu coloquei pouquinho, deposita pouquinho. Eu disse, olha só, e como que a gente fica pagando juros e multas para os outros? Que coisa, gente. A gente tem que começar a pensar, ter uma nova ideia. E tudo isso, ó, eu persistindo. 2021 foi um ano da persistência. Quando foi no dia 4 de julho de 2021, eu publiquei o dia do Chega, né? Eu falei sobre o dia do Chega, endividamento, que é o ENDI, educação, que é EDU, e financeira, que é FIM. Aí eu coloquei, olha só, o meu abacaxizinho, na época brotou no meu abacaxi, é o dia do Chega. O meu dia do Chega foi quando? 2/12 de 2019. Passei o ano de 2020 todo só pagando dívida. Chega de ser humilhada por emprestar dinheiro dos outros. Chega de emprestar cartão de crédito dos outros. Chega de emprestar dinheiro do banco. Chega de emprestar cheque especial. Chega de não poder escolher o que fazer com o seu dinheiro por falta de controle. Chega, mude, controle, organize, planeje, foque. Tudo dá certo quando se diz chega e foque no seu objetivo. Hoje eu sou isso, eu sou testemunha desse dia do Chega, desse dia no qual eu disse, eu não quero mais essa vida, eu estou cansada dela, eu quero mudança completamente. Foi o dia de chega, 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 chega. Eu persisti tanto que olha só como eu gravei aqui. Ó. Eu estou aprendendo, Ó. eu tenho muito minhas experiências. 6 de agosto de 2021, manter o foco traz resultado. Manter o foco traz resultado. E uma coisa que eu posso 16 de dizer agosto de 2020. nós temos Olha que aqui. ter controle mesmo para tudo na nossa vida. Porque a partir do momento que a gente tem esse controle, nós conseguimos fazer o que quiser. E eu posso te dizer, Foi quando eu consegui, em 6 de agosto de 2021, fazer um vídeo. Eu mostrei, desde 2020 eu só publicava cards. Eu publicava também lá no YouTube, com muita dificuldade. Vocês veem meus primeiros vídeos lá no YouTube, tem muita dificuldade. E aí, olha só, quando foi em 8 de agosto de 2021, eu fiz o primeiro vídeo de 2021. Meu primeiro visto de 21. bom dia, tudo Olha bem? só a imagem, Ainda. olha só. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho, mais um pouquinho sobre as minhas experiências. Oi, bom dia. Então, assim, eu quero finalizar hoje falando sobre a persistência. Você é o que você pensa e diz sobre si mesmo a maior parte do tempo. Brian Tracy, essa voz, né? Essa frase, eu publiquei em 22 de agosto de 2021. E essa frase, ele fala, você é o que você pensa e diz sobre si mesma a maior parte do tempo. Você é o que você pensa e diz sobre si mesma a maior parte do tempo. E eu sou o que eu penso. O que eu penso de mim? Eu sou uma mulher empoderada,
uma mulher que persiste, que não desiste. Eu só desisto, como falo, não é desistir, mas quando a gente vê que não vai dar certo, a gente para, porque não vai dar certo. Mas eu penso que eu sou uma pessoa maravilhosa, empoderada, que consegue fazer tudo que eu sempre quis e sempre coloquei meus objetivos. E aí, em 30 de dezembro de 2000, depois dessa frase, né, depois de agosto de 2021, eu fui lá para 30 de dezembro de 2021. Lá eu coloquei: desejo muita saúde. Com ela você consegue tudo na vida. Feliz ano novo, feliz 2022. Então, eu finalizo o meu ano de 2021, que foi o ano da persistência mesmo, o ano de persistir. Um ano, você vê assim, ó, quem me acompanhou em 2020, eu publiquei bastante. E em 2021 foi o ano de persistir. Eu persisti nos meus objetivos, persisti em continuar mudando a minha vida, persisti no que eu tinha colocado, porque eu estava mudando completamente a minha vida. E eu falo para você, esse foi o meu segundo ano. Você já começou? Me conta se você já começou. Como é que está sendo a sua experiência? Comente. Você está sendo fácil? Está sendo difícil? Você quer realmente mudar a sua vida? Persista como eu persisti. O ano de 2021 foi o ano de persistir em todos os meus objetivos. E eu tenho alcançado todos eles. E eu convido você a alcançar os seus também.